once again. E aí, galerinha do YouTube, mais um aulão com o tio Dani, sentindo esse cheiro. Vai sair uma sopinha gostosa agora, a Aline está preparando. Que coisa saborosa. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, a nossa videoaula hoje, aula gravada. O tema é a continuidade da nossa última videoaula, Guerra Fria parte 1, Guerra Fria parte 2, tá? Pessoalzinho, só para nós lembrarmos da última videoaula, nós tratamos sobre os fatores que colaboraram com a deflagração da Guerra Fria. Aí nós fomos lá para os 2 últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para analisar ou para observar ou para destacar que na realidade muitos historiadores, aliás, usam a data de 1945 como o início da Guerra Fria. Mas ao analisarmos os fatos decorrentes dos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, 1944 e 1945, nós já podemos analisar e chegar à conclusão que, na realidade, os acontecimentos referentes à Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética já estavam ocorrendo ali no final da Segunda Guerra Mundial, com a já divisão não só do território alemão, mas a divisão da capital Berlim e inclusive a divisão do próprio continente europeu, que, como foi analisado, vai receber um nome. Aliás, a linha que vai dividir o continente europeu pós Segunda Guerra Mundial, segundo o primeiro-ministro inglês Churchill, vai se chamar essa linha imaginária de a cortina de ferro. Analisamos também a relação das bombas atômicas que foram lançadas pelo governo americano na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, no intuito de forçar a rendição do Japão, poupar, no caso dos americanos, aproximadamente a vida de 2 milhões de soldados americanos e mostrar aos soviéticos que os Estados Unidos já eram detentores de bombas atômicas. Analisamos também a corrida armamentista, especialmente a produção em larga escala de ogivas nucleares. Posteriormente, analisamos características da corrida espacial. Pessoal, eu quero aproveitar esse momento agora no início da nossa aula, Guerra Fria parte 2, e eu quero, não sei, Aline, se está certo, mas fazer uma errata. Na Guerra Fria parte 1, quando a gente iniciou ali a corrida espacial, eu mostrei uma foto onde há um astronauta americano e aqui no fundo tem o planeta Terra e aqui há um astronauta, seria soviético. Mas a bandeira ali, pessoal, apresentada na aula, na realidade, que era vermelha com estrelas, não era a bandeira da União Soviética, era a bandeira da China. Então eu peço 1000 desculpas, meus queridos alunos, tá? Mas ali era para estar a bandeira da União Soviética. Eu só fui perceber esse equívoco no dia de hoje. Perfeito? Então ali está tudo bem que a China é um país socialista desde 1949, beleza, tá? Mas a intenção principal ali era colocar um astronauta e a bandeira da União Soviética, porque o assunto era referente à corrida espacial entre americanos e soviéticos. Beleza, galera? Analisamos Yuri Gagarin, analisamos Valentina, a primeira mulher a estar na órbita da Terra, a viajar no espaço pela União Soviética. Também observamos o satélite Sputnik, também observamos, pessoal, a coitadinha da Laika, que foi o primeiro ser vivo a orbitar em volta da Terra, mas que morreu queimada após 10 dias. E analisamos também com bastante profundidade a viagem da Apollo 3, quando os Estados Unidos se tornaram uma nação pioneira na exploração da Lua, e com o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Falamos também, pessoal, de forma um pouco resumida, um pouco sintetizada, sobre o Muro de Berlim. Falando nisso, meus queridos,
como é de tradição aqui do aulão do tio Dani, eu sempre explico o porquê que eu uso essa imagem determinada como uma imagem introdutória. Pessoal, essa imagem, ela é uma imagem clássica, aliás, ela é clássica. Isso aqui é uma cena, pessoal, de um soldado da Alemanha Oriental. Isso, vocês escutaram bem. Um soldado da Alemanha Oriental, da Alemanha socialista, da Alemanha influenciada e comandada pela União Soviética, fugindo. Obviamente, pessoal, não atravessando um muro, até porque o Muro de Berlim, que foi construído em 1961 pela União Soviética, ela tinha partes abertas que era para ter a entrada e a saída de carros e de pessoas, obviamente, meus queridos, com a permissão do governo do lado oriental. No caso, esse soldado, provavelmente sendo um militar, ele estava muito próximo a uma dessas saídas ou entradas, depende do ponto de vista. Pessoal, isso aqui é uma foto. Mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar isso foi gravado, isso existe um filme. Eu peguei a foto, óbvio, mas existe um filme mostrando esse soldado da Alemanha Oriental fugindo da Alemanha Oriental. Essa imagem na história da Guerra Fria, na história do Muro de Berlim, ela é clássica. Isso não é um civil, é um soldado da Alemanha Oriental fugindo para o lado ocidental. No finalzinho da aula de hoje, pessoal, nós vamos analisar com um pouquinho mais de profundidade os aspectos e as características do Muro de Berlim. Por que eu falo um pouquinho? Pessoal, em cada aula que nós vamos ter referentes à Guerra Fria, em cada aula eu vou analisar sem fazer uma pequena, mas importante análise sobre o Muro de Berlim. Mas por que, professor, essa fixação pelo Muro de Berlim? Pessoal, Guerra Fria parte 1 eu disse. A Guerra Fria ela começa muito antes da Segunda Guerra Mundial, tem como data oficial 1945, mas qual é o acontecimento que é definido como o período de auge da Guerra Fria? É a construção do muro em 1961. A Guerra Fria, meus queridos, ela acaba em 1991 com a fragmentação e a falência da União Soviética. 1991. Mas qual é o acontecimento que é tido pelos historiadores como um acontecimento que é o símbolo, que é considerado o símbolo do final da Guerra Fria? Não é o final da União Soviética, é a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, dentro do contexto da Guerra Fria, pessoal, os acontecimentos referentes ao Muro de Berlim são usados como símbolo, desde o auge até a decadência. Por isso que eu tenho como pretensão, eu tenho como intenção, em todas as aulas, nós sempre faremos uma pequena análise, mas uma importante análise sobre o Muro de Berlim. Captaram, meus queridos? Então, vamos para frente. Pessoal, em 1945, um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial, inclusive um pouquinho antes da derrota da Alemanha, no dia 8 de 5 de 1945, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que havia sido eleito presidente em 1933, e só para refrescar as memórias dos senhores e das senhoritas, foi o presidente responsável pela implementação do New Deal. Lembra, pessoal? Aquele plano lançado pelo governo dos Estados Unidos em 1933 para tentar amenizar as consequências da crise de 29, esse mesmo. Ele ainda governava os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas devido a uma doença que agora, eu peço perdão, não me recordo, mas que via afligindo o presidente Franklin Delano desde a sua adolescência, ele falece um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ele é substituído, obviamente, pessoal, pelo seu vice, Truman. Inclusive, pessoal, o presidente que dá o aval, que dá o ok para o lançamento das duas bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima é o presidente Truman. Porque durante o lançamento, o presidente, infelizmente para os americanos, o presidente Franklin Delano Roosevelt já havia falecido. Beleza? Pessoal, aqui ó, nós vamos a partir do momento que começa a Guerra Fria,
de forma oficial, 1945, 1946, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles vão começar a implementar, a empreender várias medidas, lembra? No intuito, né, de trazer o máximo possível de nações ou para o bloco capitalista ou para o bloco comunista ou socialista, como queiram chamar. No caso dos Estados Unidos, o presidente Truman, em 1947, para evitar, para combater a propagação do comunismo pelo mundo, especialmente para evitar a propagação e o fortalecimento e o desenvolvimento do comunismo dentro do bloco capitalista. Pessoal, não vamos ser inocentes. Dentro do bloco comunista haviam células capitalistas, em menos números, óbvio, tá? Porque a União Soviética era uma ditadura extremamente feroz e violenta. Não que os Estados Unidos fosse também um docinho de coco, né? Mas a União Soviética era uma ditadura extremamente violenta. E dentro do bloco capitalista haviam várias células, haviam vários movimentos de cunho comunista. Na tentativa, no objetivo, no intuito de evitar a propagação, o fortalecimento e o desenvolvimento de movimentos comunistas dentro do bloco capitalista, o presidente Truman, a partir de 1947, ele vai criar a chamada, tão famosa doutrina Truman. O que significa isso? A doutrina Truman estava baseada no seguinte conceito: toda vez que um país, especialmente do bloco capitalista, pedisse o auxílio, recorresse à ajuda dos Estados Unidos, era obrigação dos Estados Unidos, segundo a doutrina Truman, de dar auxílio a essa nação. Obviamente, pessoal, especialmente o auxílio de cunho militar, não só militar, mas especialmente militar. Então, a doutrina Truman, tá, implementada pelo presidente Truman, a partir de 1947, ela surge com o seguinte conceito: quando precisarem da ajuda dos Estados Unidos, especialmente nações de cunho capitalista, tá, é obrigação dos Estados Unidos, é papel dos Estados Unidos auxiliar essas nações, seja de forma política, seja de forma econômica e especialmente de forma militar. Beleza, galera? Na sequência, pessoal, no mesmo ano do lançamento, da criação, da implementação da doutrina Truman, os Estados Unidos, especialmente através do general George Marshall, criaram em 47, então no mesmo ano da criação da doutrina Truman, tá? Implementada, criada, elaborada pelo general americano George Marshall, foi criado em 1947 o Plano Marshall. Pessoal, esse plano, tá, dentro do contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto referente à Guerra Fria, do embate ideológico, militar, econômico e político entre União Soviética e Estados Unidos, foi um processo, um sistema, um plano muito importante. O Plano Marshall, ele estava baseado no auxílio financeiro ao bloco capitalista. Pessoal, eu sempre dou um exemplo assim, ó, quando uma pessoa, vou dar um exemplo de uma pessoa que está desesperada, ela está com fome, ela passa fome, ela está passando fome durante muito tempo. Sei lá, o João não come há 4 dias. Pessoal, qualquer pessoa que chegar ao João e oferecer um prato de comida em troca de qualquer coisa, ele vai aceitar. Eu não aceito. Pessoal, isso é ciência. Quando o nosso corpo ele não se alimenta, já há 4 a 5 dias, o nosso cérebro ele começa a pensar de uma forma não de uma forma mais racional. A gente não consegue mais pensar de forma lúcida. 4, 5 dias de fome, o único objetivo do cérebro é: eu quero comer,
eu preciso me alimentar, eu preciso sobreviver, eu preciso de energia. João está há 4, 5 dias sem comer nada. Pessoal, qualquer pessoa que chegar próximo a João com um prato de comida e lhe fizer uma proposta, seja ela qual for, em troca dessa comida, o João vai aceitar, não porque ele é uma pessoa má, não porque ele é uma pessoa que quer fazer o mal, é porque ele está com fome. Esse exemplo é seguido pelo Plano Marshall. A Segunda Guerra Mundial, ela acaba, pessoal, não interessa se são os países que ganharam a guerra, não interessa se são os países que perderam a guerra. Toda a Europa, ela está abalada, especialmente de forma financeira, pelo conflito que durou 6 anos e matou 70 milhões de pessoas. Então, qual é a lógica dos Estados Unidos? Se nós, americanos, não dermos um auxílio financeiro, especialmente aos países capitalistas da Europa, a União Soviética vai dar. Obviamente, pessoal, que os Estados Unidos, dentro da dinâmica do Plano Marshall, tá? Eles ofereceram auxílio aos países do leste europeu, inclusive os Estados Unidos chegaram até a oferecer um auxílio financeiro à União Soviética. Então, afinal de contas, a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, ela perdeu aproximadamente 20 milhões de pessoas. A União Soviética, ou a parte europeia da União Soviética, foi invadida pela Alemanha. Cidades como Stalingrado foram completamente destruídas. Então, dentro da dinâmica do Plano Marshall, os Estados Unidos chegaram a propor, inclusive, uma ajuda financeira aos países do leste europeu, que seriam os países do bloco socialista, e chegaram a oferecer uma ajuda financeira à União Soviética, que é uma coisa óbvia, pessoal, óbvia, dentro do contexto da Guerra Fria, se negou a aceitar, não aceitou a ajuda financeira dos Estados Unidos. Então, o Plano Marshall, criado no mesmo ano, pessoal, da doutrina Truman, vai dar um auxílio financeiro ao bloco capitalista. Essa imagem, pessoal, eu peguei essa imagem porque ela mostra direitinho, né? Se vocês observarem, esses países, na cor verde, teriam sido os países que receberam esse auxílio financeiro proveniente do Plano Marshall. Então, aí tem um gráfico azul, tá? Obviamente, pessoal, quanto maior é o gráfico, maior é a ajuda financeira. Então, a gente vai ver aqui uma ajuda substancial para a Inglaterra, uma ajuda substancial para a França, uma ajuda considerável para a Alemanha, para a Itália, a Áustria, Polônia, Holanda, Noruega, Suécia e inclusive, pessoal, que não aparece aqui no nosso mapa, no nosso gráfico, a partir da década de 50, 51, 52, o Plano Marshall, pessoal, ele também passa a oferecer um auxílio, uma ajuda financeira ao Japão. Tá? A ajuda financeira do Plano Marshall, ela chega de forma um pouco mais imediata ao bloco capitalista, obviamente localizado no continente europeu, né? Posteriormente, ali no início da década de 50, esse auxílio financeiro dos americanos através do Plano Marshall chega ao Japão. Essa era uma forma de evitar que países do bloco capitalista recorressem a um auxílio talvez dado ou proposto pela União Soviética, com a principal intenção de fazer com que essas nações continuassem no bloco capitalista, inclusive o Japão lá na Ásia. Beleza, galera? Pessoal, isso aqui só para constar, isso não é dinheiro emprestado. Isso é dinheiro dado, é um auxílio, não é um empréstimo, é um auxílio, não é um empréstimo, tá? Não é um empréstimo que vai e volta, é um auxílio dado a essas nações no período pós Segunda Guerra Mundial, beleza? Pessoal, esse assunto aqui, ó, esse assunto ele é importante, porque, por exemplo, o Plano Marshall ele não existe mais. Acabou a Guerra Fria. A doutrina Truman também não existe mais, até porque, pessoal, após 1991, com o final da Guerra Fria, com o final da União Soviética, a Rússia passa novamente a ser um país capitalista como ainda é hoje.
Não digo, pessoal, não posso afirmar que a Rússia é uma democracia, né? Eu sempre falo para vocês, para os meus alunos, que a Rússia hoje, que ainda é o maior país do mundo, que ainda é detentora do maior arsenal atômico do mundo, é um país, é uma pseudo-democracia, porque nós sabemos, pessoal, para quem tem um pouco mais de informação, para quem está um pouco mais antenado nas notícias atuais, nós sabemos que a Rússia ela é governada, eu sei lá, já passam de 15 anos por Vladimir Putin. Então eu não posso afirmar que a Rússia é uma democracia. Há eleições, barará, barará, mas convenhamos, pessoal, é uma pseudo-democracia, mas é capitalista, né? Então, o plano Marshall ele não existe mais. A doutrina Truman, a princípio, ela não existe mais, mas a OTAN, pessoal, ela ainda existe. OTAN, meus queridos, significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. No ano de 1949, com a intenção, pessoal, de se autoproteger, de se proteger contra uma ameaça comunista, contra um ataque soviético ou de aliados da União Soviética, o bloco capitalista, obviamente liderado pelos Estados Unidos da América, em 1949, através do Tratado de Washington, capital dos Estados Unidos, tá? Foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nada mais é do que uma aliança militar do bloco capitalista, certo? Mas, obviamente, comandada, liderada pelos Estados Unidos. A intenção principal naquela época da OTAN era proteger o bloco capitalista contra uma ameaça militar do bloco socialista. Aí tinha a França, tinha a Inglaterra, tinha o Canadá, tinha a própria Alemanha, tinha a Holanda, tá? Tinham esses países do bloco capitalista. Esse aqui, pessoal, é o símbolo. Até eu vou dizer assim, até vou admitir, pessoal, tá? Eu conhecia a história da OTAN, mas eu não sabia, eu não conhecia o símbolo dele. Eu sabia toda a história, a criação, blá blá blá, mas eu não sabia. Aí eu fui fazer a pesquisa, como eu disse para vocês, toda a videoaula, pessoal, toda, não tem exceção. Eu uso o conhecimento que já vem em mim, né, que eu tenho 45 anos, né? Vocês sabem que eu gosto de história desde os 7 anos de idade. O conhecimento que eu leio nos livros, na apostila e também pesquiso na internet 24 horas por dia, enquanto eu faço essa videoaula. E aí eu descobri que esse é o símbolo da OTAN. Olha, para mim, pessoal, não só para vocês, talvez, mas para mim isso aqui também era uma novidade. Então eu coloquei aqui de forma proposital, pessoal, para vocês e para mim, obviamente, para nós sabermos que esse é o símbolo da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada através do Tratado de Washington, nos Estados Unidos é óbvio, em 1949, que era uma aliança militar para proteger o bloco capitalista contra uma ameaça socialista liderada pelos Estados Unidos. Ah, professor, mas o senhor disse que a OTAN existe. Sim, a OTAN, pessoal, ela existe hoje. Só que hoje não existe mais a ameaça, a princípio, né, comunista. Ah, professor, mas tem a China. Tem a China. Tem a China, né? Não tem mais a União Soviética. Hoje, o principal inimigo, pessoal, da OTAN, o principal foco da OTAN é combater, pessoal, as organizações terroristas fundamentalistas árabes, tipo Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Boko acho que é na Nigéria, Boko Haram. Então hoje, como não existe, entre aspas, a ameaça comunista ou socialista, entre aspas, por que entre aspas, professor? Porque a China é uma potência econômica, a China é uma potência militar e a China é uma ditadura socialista que, convenhamos, pessoal, não tem uma tão boa relação com os Estados Unidos e com os países da Europa, especialmente com os Estados Unidos. Mas não chega a ser uma ameaça, pessoal, como era a União Soviética. Então o foco principal da OTAN, a Guerra Fria acabou, a OTAN ela continua a existir, inclusive, pessoal, alguns países que antes pertenciam ao bloco socialista, tipo, professor, Bulgária, Polônia, Romênia,
Albânia, Ucrânia, que eram do bloco socialista, após a Guerra Fria, de forma gradual, passaram inclusive a compor a OTAN. Então hoje, pessoal, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, além de ter os países que tradicionalmente ela já tinha desde 1949, após a Guerra Fria, países do então antigo ex-bloco socialista fazem parte da OTAN, que tem como maior inimigo hoje os grupos terroristas fundamentalistas islâmicos. Beleza? Só para a gente fechar um pouquinho agora, pessoal, obviamente que com a criação da OTAN, a União Soviética não poderia ficar para trás, porque a OTAN era uma aliança militar para deter uma possível ameaça socialista. Em 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Pessoal, Varsóvia, em nível de curiosidade, Varsóvia é a capital da Polônia. A Polônia fazia parte do bloco socialista, um país localizado na Europa, terra natal de Karol Wojtyła. Professor, quem é Karol Wojtyła? O Papa João Paulo II, só por curiosidade. Então, para se contrapor à OTAN, a União Soviética, em 1955, criou uma aliança militar do bloco socialista, composta especialmente por países do leste europeu. Pessoal, leste europeu, como eu falei, Bulgária, Romênia, antigamente, hoje não existe mais, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Ucrânia, a Hungria, a Albânia, Letônia, Estônia, Lituânia, esse bloco. E essa aliança foi criada, obviamente, pessoal, com a intenção de proteger, militarmente falando, esse bloco socialista de uma possível ameaça capitalista, especialmente proveniente da OTAN e dos Estados Unidos. E esse também, pessoal, era um símbolo que eu desconhecia. Eu conhecia a história do Pacto de Varsóvia, porque que foi criado, como eu expliquei agora. Mas eu nunca tinha ido atrás do símbolo. Esse, pessoal, é o símbolo da aliança militar do bloco socialista, chamado de Pacto de Varsóvia, criado pela União Soviética em 1955, com a intenção de se contrapor à OTAN. Pacto de Varsóvia, pessoal, obviamente não existe mais, porque não existe mais a União Soviética. Mas como eu falei anteriormente, mesmo com o final da Guerra Fria, não se esqueçam que se há um vencedor da Guerra Fria, pessoal, esse vencedor é os Estados Unidos. Por que, professor? Porque os Estados Unidos ainda existe e a União Soviética não existe mais. Por isso que a OTAN existe, o Pacto de Varsóvia não existe mais. Compreenderam, meus queridos? Rapaziada, agora, outro fato extremamente importante, tá? Dentro do contexto da Guerra Fria, o processo de descolonização da África e da Ásia. Pessoal, vamos analisar o seguinte, o Plano Marshall, lembra? O Plano Marshall, ele foi criado no intuito dos Estados Unidos dar um auxílio financeiro aos países do bloco capitalista, especialmente aos países da Europa, que estavam, independente se eram aliados ou eixo, estavam em crise econômica devido às consequências da Segunda Guerra Mundial. Esses países, pessoal, que receberam auxílio financeiro proveniente do Plano Marshall eram, até a Segunda Guerra Mundial, países que possuíam colônias no continente africano e no continente asiático. Tá, professor, isso a gente já sabe, porque o senhor ensinou isso para nós lá na matéria de neocolonialismo, da partilha da África, da Ásia, que vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Sim. Mas qual é a relação, professor, então, do processo de descolonização da África com o final da Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria? Pessoal, como os países da Europa, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, eles estavam em crise devido à Segunda Guerra Mundial, tá? Eles não tinham mais condições financeiras de suprir, de gerenciar, de controlar as suas colônias na África e na Ásia.
se aproveitando, pessoal, desse momento de fragilidade financeira das metrópoles, dos países colonizadores da Europa, vários movimentos de cunho emancipacionista foram deflagrados não só na África, mas na Ásia. Pessoal, eu procurando as imagens para usar para a minha aula, eu achei essa imagem bem interessante. É uma imagem, pessoal, obviamente, né, do continente asiático. Então aqui, ó, segue comigo. Essa região aqui, pessoal, vamos dizer, de um verde um pouco mais escuro, um verde, eu sou um pouco daltônico, me desculpem, tá? Mas de um verde um pouco mais escurinho, não é nem claro e nem escuro, seriam regiões da África, tá? Que aonde a independência delas vai ocorrer durante a década de 60. Então, se nós analisarmos a figura, pô, professor, mas se a gente analisar aqui, ó, a maioria dos países da África estão na cor verde um pouquinho escuro. Então, a maioria dos países da África conquistaram a sua independência na década de 60. Sim. Década de 60, meus queridos, 1961 a 1970, a maioria dos países da África conquistaram sua independência de 1961 a 1970. Aqui há já um amarelo, né? Eu chamo isso, me perdoe, eu sou um pouco daltônico, tá? Meio amarelo, que seriam países que conquistaram a sua independência na década de 50, 1951 a 1960. Aqui a gente já conta nos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. A grande maioria vai conquistar a independência e a emancipação na década de 60. Aqui tem um verde mais escuro, mais escurão. Esse verde mais escuro seriam países que teriam conquistado a sua independência na década de 70. 70, professor, 1971 a 1980, que por consequência é a década que eu nasci também, meu Deus, né? Os países em vermelho, pessoal, vermelhão ou um vinho, com uma cor vinho, conquistaram a independência em 2010. Laranja escuro, 1900, então, durante a década de 90. E aqui um laranja bem clarinho durante a década de 80. Perfeito? Então, assim, analisando esse mapa que eu achei super... Aí, pessoal, me perdão, né? Perdão. Os países aqui, assim, ó, esse país aqui embaixo, tá? Esse seria um branco, vamos chamar de branco. Eles conquistaram a independência até 1940, até um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Mas se nós analisarmos esse mapa dentro do contexto do processo de descolonização da África e da Ásia, tá? Ele quase que na sua totalidade, 99%, ele ocorre durante o contexto da Guerra Fria e especialmente durante a década de 60, que vai de 1961 a 1970. Só por curiosidade, pessoal, se vocês olharem esses dois aqui, ó, que são os únicos que são um verde mais escuro, Angola e Moçambique, que são países da África que falam português. Por que falam português? Porque foram colonizados por Portugal. E esses dois países, eles conseguiram a independência após um conflito extremamente sangrento, que nós vamos analisar já, ali no início da década de 70. Beleza, galera? A gente também não pode, pessoal, que seria o foco principal da nossa aula, esquecer que todos, pessoal, independente do processo ser na década de 50, 60, 70, até o início da década de 90, todos esses processos de independência, sejam eles que ocorreram de forma violenta ou não, eles sofreram a influência e a interferência de Estados Unidos e a União Soviética. Então, dentro do contexto da Guerra Fria, vai acontecer um processo de descolonização quase sempre violento, de ex-colônias europeias na África e na Ásia, e dentro desses movimentos de emancipação
vão ser financiados, vão ser apoiados, ora pelos Estados Unidos, ora pela União Soviética. Por quê, pessoal? Lembra da Guerra Fria Parte 1? Qual era o principal objetivo dos Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria? Ter o maior número possível de países ao seu lado, inclusive países que até então eram colônias. Beleza? Pessoal, vamos comer. Eu vou analisar o processo de independência de 3 países. Aliás, 3. Argélia, Angola e Índia. Então, 2 países localizados no continente africano, Argélia e Angola, e um país localizado no continente asiático, que é a Índia. Pessoal, a Argélia, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, a Argélia se torna uma área de influência francesa. Entre os anos de 1964 a 1962, aconteceu dentro da Argélia um movimento, uma guerra pela independência. Esse movimento argelino, que almejava a independência, deflagrado a partir de 1954, ele foi liderado pela Frente de Libertação Nacional, a FLN. Então, essa guerra, pessoal, entre argelinos e franceses pela independência, do lado argelino, ela foi liderada e comandada pela Frente de Libertação Nacional. Pessoal, assim, ó, apesar da França, ela está também sofrendo com a crise econômica, ter recebido o auxílio proveniente do Plano Marshall, estar em condições não muito apropriadas para ter uma colônia, houve uma resistência muito grande dos franceses com relação à independência dos argelinos, tanto que a guerra de independência na Argélia, ela se arrastou de 54 a 62. Foram 8 anos de guerra, no qual 300 mil argelinos foram mortos. 27.500 soldados franceses foram mortos. Esse conflito pela independência da Argélia foi extremamente... Pessoal, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no Google, de entrar na internet e procurarem fotos dos combates, ou do conflito, ou da guerra de independência da Argélia, vocês vão encontrar várias fotos de soldados franceses segurando a cabeça, não é a cabeça e o corpo, a cabeça de soldados argelinos, massacre de muçulmanos. Pessoal, foi uma guerra muito violenta, tanto da parte dos franceses como da parte dos argelinos, e causando, como eu falei agora, a morte de 300 mil argelinos, a morte de 27.500 soldados franceses e o êxodo de 900 mil colonos franceses. Por quê, pessoal? Como a Argélia e outras colônias francesas, o governo francês, obviamente, incentivava que franceses saíssem da Europa e fossem abrir comércio na Argélia, plantar, tentar a vida, prosperar, se desenvolver. Com o conflito, com o movimento anti-francês, certo? 900 mil colonos franceses foram obrigados a sair da Argélia. Inclusive, pessoal, dentro do processo de independência da Argélia, tem um momento que é bem interessante. O governo francês começa a ceder à pressão dos argelinos e começa a aceitar de forma gradativa essa independência. Quando o governo francês ele começa a esmorecer, a aceitar a independência, surge dentro da Argélia um movimento liderado pelos colonos franceses que não aceitavam a independência. Esse movimento vai praticar ataques terroristas não só dentro da Argélia, mas dentro do próprio território francês. Então não eram ataques de argelianos, ou argelinos, ou de argelinos. Não, eram de franceses que moravam na Argélia há muito tempo, tinham família, tinham negócio, tinham terras, que não aceitaram esse, vamos chamar, fracasso do governo francês e passaram a atacar não só a sociedade da Argélia, mas fazer ataques terroristas dentro do próprio território francês. Apesar disso,
Em 1962, após 8 anos de uma desgastante guerra, que já havia desgastado a sociedade francesa, que vinha sofrendo as consequências do final da Segunda Guerra Mundial, nós não podemos esquecer, meus queridos, que na Segunda Guerra Mundial, a França ficou sob o domínio dos alemães por 4 anos. 4. E só não ficou mais porque foi libertada pelos Estados Unidos após o dia D. Então, após 8 anos de combate, as notícias de torturas praticadas pelos franceses na Argélia, as decapitações, os estupros chegaram à imprensa francesa e acabaram colocando a sociedade francesa contra a guerra na Argélia. Então essa guerra de 8 anos foi um longo desgaste, até que em 1962 a França assina um tratado com a Argélia, concedendo e aceitando a independência da Argélia. Então, em 1962, essa é a bandeira da Argélia. Pessoal, aqui é branco, tá? Mas não aparece, mas é branco, tá? Essa é a bandeira da Argélia. Em 1962, após um saldo dramático que é esse, a Argélia se tornou um país independente. Lembrando, meus queridos, a Argélia é um país da África que está localizado na região norte do continente africano, banhada pelo mar Mediterrâneo. Beleza? Sim, pessoal, está estranho, né? Pessoal, o senhor escreveu em cima Angola, embaixo o senhor põe Portugal e embaixo o senhor põe a bandeira de Portugal. O senhor vai falar de Portugal ou vai falar de Angola? Pessoal, não é impossível falar sobre o processo de independência de Angola sem eu falar sobre a realidade de vida de Portugal nesse período do processo de independência de Angola. Então, antes de falar da independência, da guerra, pessoal, foi uma guerra, da guerra de independência de Angola, eu preciso falar o que acontecia no cenário político de Portugal, beleza? Então, pessoal, Portugal, tá? Entre os anos de 1933 até 1968, Portugal foi governada por um Estado fascista, pessoal, fascista no sentido real da palavra. Salazar, que era o governante, ele era realmente fascista. Na realidade, o Salazar, quando ele tomou o poder em Portugal, em 1933, ele deu o nome do período de governo dele de Estado Novo. Estado Novo, professor? Estado Novo não é aquele período da era Vargas, que vai de 37 a 45, período que o Brasil inclusive entra na Segunda Guerra Mundial. Não é esse período que é chamado de Estado Novo? Meus queridos, eu faço a seguinte pergunta: quem chamou esse período de 37 a 45 de Estado Novo foi o próprio Getúlio Dornelles Vargas. De onde vocês acham que ele tirou esse nome, Estado Novo? Ele copiou do governo de Salazar. O termo Estado Novo para o período de governo de Vargas, de 37 a 45, foi um termo copiado por Vargas do ditador português Salazar. E se vocês observarem aqui em cima, essa data aqui, pessoal, de 61 a 75, é o período de guerra, da guerra de independência de Angola. Professor, mas é 15 anos? Sim, 15 anos. O movimento de independência de Angola, ele começou a partir para a violência, pela sua emancipação, já a partir de 61. E o governo de Salazar acaba em 68. Então, ainda dentro do governo do tal Estado Novo português, do governo de Salazar em 61, explode em Angola os primeiros movimentos violentos pela emancipação. Em 68, Salazar morre e ele vai ser substituído por um outro ditador, que é Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano, pessoal, que é o substituto de Salazar, mas também era um ditador, tá? Ele vai ser deposto do poder em 1974 pela revolução ou pela revolta dos cravos. Essa revolta dos cravos
foi um movimento que ocorreu dentro de Portugal, foi um movimento que nasceu dentro do exército português em 1974, e esse movimento, chamado Movimento de Revolta dos Cravos, que é um movimento que nasce dentro do exército português, derruba o governo de Caetano em 1974. E em 75 acontece a independência de Angola. Compreenderam? Só para ter uma ideia, pessoal, Portugal só foi aceita na União Europeia a partir de 1986. Portugal só foi aceita como integrante da União Europeia a partir de 1986, tá? Após 74, 2 anos após, foi feita uma Constituição e foi implementado em Portugal um governo constitucional. Então, como eu disse antes, pessoal, não dá para analisar o processo de independência de Angola se nós não analisarmos a realidade, o cenário político de Portugal dentro desse período. É impossível. Então, quando o processo de independência de Angola é deflagrado, um processo violento, ele é deflagrado em 61, Portugal ainda estava sob o governo de Salazar, um governo fascista, do tal Estado Novo. Quando Salazar morre, Portugal ainda resiste a essa independência. E essa guerra de independência ela vai até 75, e a independência de Angola só acontece após a deposição do ditador Marcelo Caetano, que foi deposto por um movimento revolucionário que surgiu dentro do exército português em 1974. Tá, professor, bonito o que o senhor falou, a gente entendeu, mas por que os militares se revoltaram? Pessoal, Portugal, economicamente, não era nenhum país desenvolvido. Até hoje, pessoal, Portugal, assim, claro, se comparado, pessoal, a realidade de vida em Portugal com a nossa, lá o nível de vida é muito maior. O nível de criminalidade é muito menor, de poluição ele é muito menor, o IDH é melhor. Mas Portugal, pessoal, não era um país desenvolvido. Não era um país financeiramente desenvolvido. E esses 15 ou 14 anos de guerra desgastou a economia portuguesa, desgastou a sociedade portuguesa. Por quê? Jovens, anos a anos, iam para a guerra, familiares perdiam filhos, perdiam pais, jovens voltavam cegos, aleijados, malucos, desaparecidos. Então, isso foi desgastando não só a guerra, pessoal, pela independência de Angola, não desgasta só a economia portuguesa, mas desgastou a sociedade portuguesa como um todo, ao ponto de não só a sociedade, mas o próprio exército olhar aquela guerra como algo, cara, deixa os caras ser independentes. Por isso que acontece a revolta dos cravos. E só após a revolta dos cravos é que após a derrota, aliás, a deposição do Caetano, é que acontece a independência de Angola. E quando Angola, pessoal, se torna um país independente, já de quebra, Moçambique também, Guiné-Bissau também, que também eram colônias espanholas no continente africano. Então a independência de Angola não foi bom só para Angola. Porque a independência de Angola vai causar também tipo um efeito que a gente chama de efeito dominó. Outras colônias portuguesas vão se tornar independentes já em seguida. Moçambique, Guiné-Bissau e assim vai. Tudo dentro do contexto da Guerra Fria. Ou vocês acham, meus queridos, quem é que patrocinava aquele grupo na Argélia que lutava contra a França? União Soviética. A Argélia, pessoal, quando se tornou independente, ela caiu dentro da esfera de influência soviética. Quem que vocês acham que financiavam os vários grupos, que lutavam contra Portugal na independência por Angola? Americanos e soviéticos. Por quê? Porque nós estamos aqui falando, pessoal, de acontecimentos que ocorreram dentro do contexto da Guerra Fria.
Então era impossível que a União Soviética e os Estados Unidos não influenciassem nesses dois exemplos que eu dei agora, e outros que eu também não citei, que são vários, tá? Saindo da África, aqui pessoal, eu só citei aqui ainda a independência, Angola, tá? Guerra de guerrilha, né? Os angolanos, eles não tinham muitas condições de lutar frente a frente com o exército português, eles usavam a tática de guerrilha, como eu falei agora. Houve um desgaste na sociedade portuguesa que vai provocar a revolta dos escravos. Isso aqui, pessoal, é só um helicóptero, né? Como a gente vê o símbolo aqui, ó, é um helicóptero português durante a Guerra de Independência, que foi, pessoal, extremamente violenta, tá? Agora vamos analisar um pouquinho da Ásia. Pessoal, antes de eu analisar aqui, pessoal, como diz o ditado, para um bom entendedor, minha palavra basta. Olhando essa imagem, pessoal, eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente nós que temos um pouco mais de acesso ao estudo, já vamos identificar com Mahatma Gandhi. Pessoal, Mahatma Gandhi, quem foi Mahatma Gandhi? Cara, Mahatma Gandhi foi o homem responsável pela independência da Índia. Exatamente. Mahatma Gandhi, ele é o homem, ele é considerado até hoje o herói, o homem que liderou, que foi responsável pela independência da Índia. Índia, que até 1947, meus queridos, era uma colônia inglesa. Era uma colônia inglesa desde a metade do século XVIII. Desde 1650, 1654. E ainda deixa de ser uma colônia, graças a Mahatma Gandhi, uma colônia inglesa em 1947, 2 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, uma pequena análise da biografia do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nasceu na Índia Ocidental em 1869. Ele era filho de primeiro-ministro, tá? Ele estudou, boa parte da vida estudantil dele foi na Índia e uma outra parte ele estudou na Inglaterra. Inclusive, pessoal, o Mahatma Gandhi ele pertencia a uma casta que não permitia que os seus membros viajassem para a Inglaterra. Pessoal, até hoje, 2020, a sociedade indiana ela é composta por castas. E essa composição ela é extremamente rígida. Há pessoas de certas castas que têm certos privilégios. Há pessoas de outras castas, por terem nascido nessas castas, não têm esses mesmos privilégios. Então, até hoje, 2020, século 21, a sociedade indiana, capital Nova Delhi, tá? Banhada pelo Oceano Índico, tá? É uma sociedade formada por castas. No caso, a casta que pertencia a Mahatma Gandhi não permitia que seus membros viajassem para a Inglaterra. Mesmo assim, Mahatma Gandhi viajou, completou parte do seu estudo na Índia. Mesmo a contragosto da sua própria casta, ele viaja para a Inglaterra e termina os seus estudos na Inglaterra, e Mahatma Gandhi se formou em Direito. Inclusive, um período de 1 a 2 anos, Mahatma Gandhi também morou e trabalhou na África do Sul. Mas a boa parte da sua vida, Mahatma Gandhi viveu na sua terra natal, que é a Índia. Processo de independência. Pessoal, assim, uma das maiores características do processo de independência da Índia, especialmente o liderado por Mahatma Gandhi, foi a luta pacífica. Como assim? Pessoal, o Mahatma Gandhi disse assim, por mais que os ingleses, pessoal, a repressão que os ingleses imprimiram contra esse processo de independência, ela foi extremamente, mas quando eu falo violenta, eu estou falando violenta no sentido real da palavra. A repressão que os ingleses empreenderam contra esse processo de independência, que quase na sua totalidade foi feito de forma pacífica, foi extremamente violenta, porque o Mahatma Gandhi, pessoal, ele era hindu. O hinduísmo,
que é considerada uma das religiões mais antigas do mundo, ele pregava que os indianos só iriam conquistar a independência se eles não partissem para a violência. Então existiram vários acontecimentos onde os indianos, sem ser violentos, foram reprimidos de forma violenta pelo exército, pelo governo colonial inglês. Apesar dos assassinatos, das mortes e dos massacres, em 1947, ainda conquista. Por que conquista, pessoal? Mais uma vez, é a mesma coisa que aconteceu com a França na Argélia. A Inglaterra estava sofrendo em 47 as consequências da Segunda Guerra Mundial. Lembra quando nós analisamos a videoaula Segunda Guerra Mundial parte 1? A Inglaterra foi várias vezes, de forma recorrente, bombardeada pela aviação alemã. Então a Inglaterra saiu da Segunda Guerra Mundial, economicamente falando, muito fragilizada. E a Índia, pessoal, a Índia, eu posso estar enganado, mas professores de geografia me corrijam. A Índia é o 7º ou 8º maior país do mundo. E a Índia tem a 2ª maior população do mundo. Então ali em 45, 46, 47, a Inglaterra não tinha mais condições financeiras para arcar com um custo tão alto de controlar uma colônia tão grande. Então em 47, e obviamente tudo isso se deve a Mahatma Gandhi, ao povo indiano, tá? A Índia conquista sua independência. Infelizmente, pessoal, no ano seguinte, no ano de pessoal, me perdão, não é 1848, é 1948, um radical hindu assassinou Mahatma Gandhi. Então, em 47 é a independência oficial da Índia. Em 48, ao assassinato de Mahatma Gandhi. E logo após a independência da Índia, essa aqui, pessoal, é a bandeira da Índia, então, né? Prazer, bandeira da Índia, tá? Logo após a independência da Índia, acontece, pessoal, uma guerra civil entre hindus e muçulmanos. Essa guerra civil que vai ocorrer na Índia após a sua independência entre muçulmanos e hindus, vai dar origem a um país chamado Paquistão. O Paquistão, pessoal, fazia parte da Índia. Era território indiano, mas após a deflagração dessa guerra civil, a partir de 47, tá? O resultado da guerra civil vai ser o quê? A separação dessa região, que vai se tornar um país independente chamado Paquistão, um país de maioria muçulmana. Mas esse territóriozinho aqui em cima da Caxemira, ele ainda hoje, pessoal, hoje, 2020, ele ainda é um território, uma região disputada militarmente falando, por indianos e paquistaneses. Então hoje, pessoal, existe um conflito, é algo real, é algo atual, tá? Militarmente, os indianos e os paquistaneses, ainda hoje, eles disputam o controle da Caxemira. Tá, professor, mas o que isso é importante? Meus queridos, só para avisar a vossas senhorias que a Índia e o Paquistão têm bombas atômicas. Tá, professor, mas eles não são países pobres? São, pessoal. São países pobres, são países onde a grande maioria da população ou são pobres ou miseráveis. Mas a Índia e o Paquistão, que oficialmente estão em guerra pelo controle da Caxemira, são países detentores de bombas nucleares. Compreenderam a gravidade da situação? Vá lá, não sei, né? O ser humano é tão doido, vai lá que daqui a pouco um maluco aqui joga uma bomba no outro, explode uma guerra atômica na Ásia e isso deflagra um conflito maior. Vai lá saber. Então isso é grave, pessoal, isso aqui é algo que aconteceu durante a Guerra Fria. Um outro detalhe que eu quase esqueci de falar, pessoal, o assunto de Guerra Fria, por que eu gosto, por que ele me empolga tanto? Porque, pessoal, a maioria dos acontecimentos que ocorrem hoje, seja no Oriente Médio, o problema entre Israel e os palestinos, que nós vamos tratar em outras aulas,
O problema de Paquistão com a Índia, o problema de conflitos regionais dentro da África. Pessoal, muitos dos problemas e das guerras que acontecem hoje ainda são consequências provenientes da Guerra Fria. Por isso que eu acho legal esse assunto, porque a gente vai ensinando Guerra Fria, mas ela nunca acaba, porque mesmo após a Guerra Fria, a gente vai continuar aprendendo coisas que estão acontecendo, mas por algo que aconteceu lá na Guerra Fria. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um conflito extremamente atual, mas só que infelizmente extremamente perigoso, porque é entre duas nações que estão oficialmente em guerra e que são detentoras de armas nucleares. O problema das duas Coreias, Guerra Fria. Israel e Palestina, Guerra Fria. A China comunista se tornou socialista em 49, Guerra Fria. A maioria das guerras civis na África, Guerra Fria. Por isso que é um assunto bem interessante. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, pessoal, mais um pouquinho de Muro de Berlim. Então o Muro de Berlim, aqui é uma cena, o lado ocidental e o lado oriental. Já percebemos aqui uma movimentação e aqui não tem ninguém. Fora o arame farpado, os guardas, não tem ninguém. Lado oriental, lado ocidental. Isso aqui é Berlim, né? Pessoal, um dos dois principais motivos, tá, que fizeram com que o lado oriental construísse o muro de 42 quilômetros, separando Berlim Oriental da Berlim Ocidental. Primeiro, vou começar de baixo para cima. Evitar, ou pelo menos tentar evitar a passagem de espiões. Pessoal, espionagem não é coisa de filme. Espionagem não é ficção científica. A espionagem, ela existe, é algo real. E eu ainda arrisco dizer que a espionagem, ela é muito mais moderna do que aparece nos próprios filmes. Ela existe hoje, pessoal, em qualquer lugar. A espionagem é algo real. E na Guerra Fria, em plena Alemanha separada, pensa, pessoal, a quantidade de espiões. Inclusive, tem um canal, o canal na TV a cabo 130, tem uma série que é Berlim 1986. É uma série que mostra a Berlim Oriental, a movimentação dos espiões da Berlim Oriental que espionavam o lado ocidental. Isso em 86, já no finalzinho da Guerra Fria. Então, uma das intenções do governo oriental, quando construiu o muro, era tentar impedir a passagem de espiões ocidentais para o lado oriental. E o outro objetivo, que eu acho que é maior do que esse, o êxodo do lado oriental. O que significa isso, pessoal? Antes da construção do muro, havia um grande êxodo. Muitas pessoas do lado oriental passavam para o lado ocidental. Por quê? O lado oriental, pessoal, era uma economia mais pobre, era uma economia estatal, não era capitalista, não existia propriedade privada, né? O acesso da população a bens de consumo, sei lá, como um liquidificador, um ar-condicionado, um carro, era extremamente caro e difícil, porque tudo vinha do Estado. Já Berlim Ocidental, pessoal, era uma cidade muito parecida com uma cidade americana. Tipo, tu ia ali na Berlim Oriental, tu olhava para o Ocidental, aqueles outdoor, luz, carros, shopping, lojas, casas de show, era tipo uma cidade bombando, capitalista. Então isso atraía a população. O marco, a moeda do lado ocidental era muito mais valorizada, o poder de compra era muito maior do que do lado oriental. A oportunidade de emprego, de investimento, para empreender, era muito maior do lado ocidental do que do oriental. Então, antes da construção do muro, um grande contingente populacional, isto é, uma grande quantidade de pessoas do lado oriental, iam para o lado ocidental para tentar uma oportunidade de vida melhor. Para evitar esse êxodo estrondoso e para tentar evitar a passagem de espiões ocidentais, o lado oriental construiu em 1961 o famoso ou tão famigerado
Muro de Berlim, que só vai ser derrubado entre aspas, né, em 1989, sendo considerado até hoje por nós historiadores como o maior símbolo da Guerra Fria. Pessoal, toda videoaula que nós tivemos sobre Guerra Fria, eu vou sempre falar alguma coisinha sobre o Muro de Berlim. Beleza, galera? Galerinha, chegamos ao final de mais um aulão do Tio Dani. Espero de coração que vocês tenham gostado da aula, porque eu gosto, eu me empolgo bastante, eu gosto muito do assunto. E virá Guerra Fria parte 3, Guerra Fria parte 4, Guerra Fria parte 5 e inclusive nós vamos também analisar a realidade da sociedade brasileira durante a Guerra Fria. Beleza, galera? Galera, aquele recado de professor, né? Continuem a estudar, façam anotações, tá? Tenham um cronograma de estudo, tá? Porque cedo ou tarde nós voltaremos a ter aula presencial, beleza? E toda vez que tiver dúvida, pergunte para o professor, pergunte para os professores. Não fiquem com dúvida, beleza? Outro detalhe, juízo, cuidem-se, máscara e fazer aquela força, né, aquela energia positiva para que tudo isso passe o quanto antes. Beleza, galera? Galera, quase! Não se esqueçam de dar aquele like, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante, pessoal, isso valoriza muito o nosso trabalho, beleza? Galerinha, um grande abraço, um grande beijo, saúde a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!